Olá, bem-vindos a mais um UNG Ciência. No programa de hoje vamos falar sobre ética no direito. A ética no direito é um assunto extremamente discutido por profissionais da área e muitas vezes acaba se tornando alvo de questionamentos. Até que ponto um advogado pode divulgar seus trabalhos nos meios de comunicação? Será que é possível realizar esse feito sem ferir a ética da profissão? Nos aprofundamos no assunto para responder a essas questões. E o resultado dessa pesquisa você acompanha a partir de agora. A ética, em qualquer que seja a profissão, é um conjunto de regras a serem seguidas pelos profissionais da área a fim de padronizar certas ações no meio em questão. A ética no direito, é importante dar duas palavras sobre a atividade do advogado, né? Então, nós temos uma previsão constitucional que afirma que o advogado é indispensável à administração da justiça. E também se pode afirmar que um termômetro para verificação se um Estado é democrático é a liberdade de atuação oferecida à advocacia. Mas para que possa existir esse exercício com liberdade da advocacia, o advogado ele tem um determinado regramento de conduta ética para o exercício profissional. Então a ética vem funcionar oferecendo ao profissional esse regramento, esse parâmetro ético, que vai estabelecer então regras de conduta com o seu cliente, com o poder judiciário, juízes, promotores, serventuários, com o colega ex-adverso, como chamamos o colega que atende, o advogado que atende a outra parte, e também as obrigações que o advogado tem com os recursos e interesses do seu cliente. Então, a sua obrigação de prestar contas, a sua obrigação de prestar informações ao seu cliente e de orientá-lo quanto ao direito ou dever que esse cidadão tem. Então, um conjunto de regramento ético serve para nós, advogados, como um balizador da nossa conduta profissional. Existe uma área específica do marketing que atende a profissionais da área jurídica, o marketing jurídico, que vem se expandindo no Brasil e anda sempre de mãos dadas com a ética da profissão. Bom, o conceito de marketing jurídico é um conceito até que novo hoje no mercado, né? Ele é um conceito que vem sendo trabalhado pelos escritórios, eu diria que nos últimos 10 anos, tá? E o conceito do marketing jurídico fala exatamente de como o escritório, que hoje trabalha aí com o nosso código de ética, provimento 94, que são alguns impeditivos aí para o advogado, o marketing fala como ele pode fazer marketing, né? Muitos advogados confundem marketing com publicidade, né? Que, vamos dizer, a maioria das ferramentas é proibitivas, né? São proibitivas ali no trabalho da publicidade, mas o marketing não. O marketing ele traz aos escritórios a possibilidade de criar um relacionamento com o cliente, criar ferramentas de controle interno e externo da sua comunicação, né? Então o marketing jurídico hoje ele vem trazer uma inovação para os escritórios, vem fazer ele se comunicar com o mercado cada vez mais efetivamente, tá? Então o conceito de marketing jurídico fala em como se mostrar ao mercado com a imagem corporativa definida e como criar um relacionamento com o seu cliente. Para determinar os limites da publicidade na área jurídica, foi criado no ano de 2000 um provimento, baseado na Lei de número 8.906, sancionada em 4 de julho de 1994. Esse provimento denomina-se Provimento 94 de 2000. Então, o Provimento 94 de 2000 do Conselho Federal, ele regulamenta a publicidade na advocacia. Ele tem um fundamento anterior, que é o Código de Ética e Disciplina. No Código de Ética e Disciplina, alguns artigos
a partir do artigo 28, estabelece como o advogado pode fazer a publicidade do seu serviço. Vem então o Regulamento 94, o Provimento 94/2000, e regulamenta o que o Código de Ética anterior, é de 94, esse Código de Ética, estabelece. Especialistas afirmam que, se aplicada de maneira correta, a publicidade acrescenta muito à área jurídica, tendo em vista que ambas devem estar em plena sintonia com a ética profissional. Esse é o material de um dos clientes que a gente atende aqui na agência, que é o escritório Lalone Trindade. Então, além das causas que um escritório ganha, além de tudo que ele desenvolve do seu ponto de vista profissional, existe também a imagem que o cliente tem dessa instituição, desse escritório, no momento que ele tem contato com ela. Então, criar uma marca sólida, criar uma marca forte, ou seja, posicionar, criar uma imagem na mente do seu cliente que diga respeito ao que eu quero representar para ele, que imagem eu pretendo passar de escritório para ele. Então, é a diferença entre você ter o seu nome num cartão e ter a imagem no cartão, a imagem que você pretende projetar para o seu cliente na sua comunicação, na sua marca, na sua construção da sua imagem. O profissional que deseja aderir à publicidade como ferramenta de trabalho deve estar sempre atento a duas regras básicas do Provimento 94, a moderação e a descrição. O nosso Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, e o regulamento da parte ética desse estatuto, proíbem o advogado de fazer propaganda imoderada. Cada país é regido por seu código de ética, que, por sua vez, varia de acordo com seus costumes e sua cultura. O Brasil possui um código de ética bem mais rígido que os Estados Unidos em relação à prática de publicidade no ramo, já que os americanos possuem uma abertura maior para a divulgação de serviços jurídicos. Nos Estados Unidos, né, a coisa é totalmente diferente que nem aqui do Brasil. Então, eu viajei para lá e você vê na televisão propagandas de advogados. Então, aquela coisa de, olha, se você se envolveu num acidente, me procure, nós vamos ganhar a causa. Então, o advogado lá é um produto mesmo, é visto como um produto e como produto ele é colocado em todas as mídias. Então, lá é permitido. Aqui no Brasil já não funciona dessa maneira. Tem o Código de Ética, o Provimento 94 de 2000 aí, que impedem uma série de ações. O que é importante ressaltar nessa sua pergunta é a dificuldade que o advogado tem em entender que dá para fazer marketing, né? O marketing pode ser feito. E tem advogado que fala assim, não, existe o Código de Ética, existe o provimento, nós não podemos fazer marketing, e não é verdade. Você não pode fazer algumas ações publicitárias pontuais. Agora, marketing você pode falar, né? Você tem marketing de relacionamento, você tem uma série de atividades, de ferramentas que são permitidas pelo Código de Ética e que trazem resultado ao mercado. Lá se pode ter outdoor, você anda nas ruas e vê outdoor de advogados oferecendo serviço, telefones 24 horas, né? Socorro 24 horas, propagandas em revistas e jornais, com padrões inadmissíveis aqui para o Brasil. Eu estive há algum tempo atrás nos Estados Unidos e vi uma revista qualquer de anúncios de Natal, essas coisas, e me chamou a atenção, eu até trouxe para o Brasil, um anúncio de um escritório de advocacia contendo foto dos componentes, contendo essa questão das especialidades, mas assim, esse anúncio para os padrões brasileiros é um anúncio assintoso, ele não poderia ser um anúncio utilizado aqui no Brasil. Essa questão de fotos, essa questão da comparação, uma mercantilização. Isso dá uma ideia, efetivamente, que aqui nós temos venda de doces, de brinquedos e venda de serviço jurídico. É isso que efetivamente nos diferencia deles e que não pode no caso do Brasil. Veja no próximo bloco quais os tipos de marketing utilizados pelos advogados. Voltamos já.
Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Estamos de volta com mais um UNG Ciência. Neste bloco, vamos saber como é feita a divulgação dos escritórios de advocacia. Existe uma forma da propaganda, através das suas diversas ferramentas, apoiar esse advogado. Então, o primeiro aspecto, o primeiro ponto é dar a melhor visibilidade ou gerar a melhor imagem possível desse profissional ou do escritório ao qual esse profissional representa. Então, o que significa isso? Você ter uma marca bem construída, você ter uma imagem de marca que passe esse posicionamento, o material de comunicação do próprio escritório, o cartão do advogado, a pasta na qual ele encaminha processo, que ele encaminha, isso já é uma forma de disseminação dessa informação. Uma outra forma importante que pode ser trabalhada é o que a gente chama de boca a boca e que ultimamente vem sido mais sistematizado e nominado como buzz marketing, que é o que a gente chama de gerar o buchicho. Ou seja, como o desenvolvimento do trabalho de um advogado é pautado na confiança, tem como base a confiança, a indicação tem um peso muito forte. Então, uma pessoa que utilizou aquele serviço e foi bem atendida, ela pode ser estimulada a indicar esse serviço para outras pessoas, ou seja, criar uma corrente de confiança em torno daquele profissional. O profissional da área jurídica pode ainda fazer uso do chamado marketing de relacionamento, que consiste em priorizar o cliente dentro da empresa, fazendo com que haja um relacionamento de confiança e respeito entre ambos. O marketing de relacionamento é o marketing que a gente usa para, uma vez conquistado um cliente, mantê-lo satisfeito. Tá? Hoje, muito escritório pensa em captação, em correr atrás do mercado, precisamos de novos clientes e tal. Só que ele esquece que o cliente que já está dentro da casa, já está trabalhando com ele, tem que ser fidelizado. Né? Você gasta menos dinheiro fidelizando o seu cliente, vendendo mais para o cliente que já te conhece, do que indo a campo para trazer novos clientes. Tá? Então, o relacionamento é criar ferramentas para que o seu cliente fique extremamente satisfeito. E hoje não é uma realidade. Hoje a gente sabe que o mercado preza mais por buscar clientes do que satisfazer o que está lá dentro. Né? São poucos escritórios, pela minha experiência, que eu percebo que vem essa coisa de fidelização, de relacionamento como prioritário dentro do escritório. Muitos escritórios jurídicos ignoram o marketing como ferramenta de utilização e acreditam que somente a indicação ou o chamado boca a boca é capaz de manter a clientela interessada. Mas especialistas afirmam que existem outras maneiras de garantir a sustentabilidade rentável do escritório, sem ferir a ética profissional. Existem outras maneiras lícitas de se captar clientes. Quer dizer, você não pode... Esse termo captação de clientela é um termo já banido no nosso código de ética, é proibida a captação de clientela. Agora, como é que você faz para você ter mais clientes? Como é que você faz para abreviar um pouco o conhecimento das pessoas a respeito do seu trabalho? Você pode, por exemplo, participar dando aulas em faculdade, dando aulas em cursos, e as pessoas, sem que você absolutamente ofereça nenhum tipo de serviço, as pessoas, ao saberem que você é um advogado e avaliarem a tua capacidade enquanto professor, podem te procurar para as causas que tiverem. Participando de ONGs, participando de associações de uma forma geral, onde se faz serviço voluntário. De uma forma geral, você vai ter mais clientes na medida em que você se socialize mais, na medida em que você conheça mais pessoas, tenha oportunidade dessas pessoas se conhecerem pessoalmente e acabarem por emitirem um juízo de valor a respeito da tua capacidade pessoal, ouvindo aquilo que você fala, ouvindo as tuas opiniões sobre política, sobre futebol, sobre religião, sobre direito,
enfim, e elas mesmas dizerem, estou diante de uma pessoa interessante, vamos dizer assim. E aí elas poderem te contratar quando precisarem de um advogado. Profissionais da área acreditam que o marketing e a publicidade são ferramentas indispensáveis para o ramo jurídico, pois proporcionam visibilidade no mercado, fazendo com que mais pessoas se interessem pelos serviços oferecidos. É indispensável, não adianta, existe um ditado antigo que diz que não adianta a galinha botar um ovo, ela tem que cacarejar. Toda galinha que bota um ovo, a gente não vive num lugar rural, mas é assim, a galinha bota um ovo no meio do mato e ela cacareja. Aí é que a gente fica sabendo que a galinha botou o ovo. Na nossa profissão, em qualquer uma delas, não adianta a gente ser a melhor pessoa do mundo se ninguém ficar sabendo. Então a gente tem que ter marketing. E o marketing passa desde o marketing pessoal, da sua apresentação, enfim, da sua roupa, da sua maneira de falar, até a questão de ferramentas profissionais que possam, dentro da legalidade, dar publicidade da sua pessoa, do seu escritório, das suas especialidades. Assim como tudo à nossa volta, a advocacia vem se modificando através dos tempos, a fim de estar sempre em concordância com a atualidade. A advocacia ela vem se modificando com muita velocidade, talvez nos últimos 20 anos, o que passa a exigir o uso de mecanismos atuais de publicidade. Então a publicidade é objeto de questionamento que busca o esclarecimento do regramento do Código de Ética e do provimento que regulamenta isso, que é o 94/2000. Há questionamentos sobre relativos ao uso de logotipo, ao uso do e-comercial numa sociedade de advogados, né? Existem os questionamentos mais diversos relativos à publicidade. Essa modificação gera algumas atualizações por parte dos profissionais que necessitam estar sempre abertos a novas ferramentas que possam agregar valores positivos à sua profissão. Olha, marketing jurídico para mim é essencial para qualquer escritório, né? Se você pegar o escritório grande, ele já tem a sua área de o que eu chamo de comunicação com o mercado. Eu não chamo mais nem de marketing para não ter aquela conotação de marketing é mercantilização, né? Então chamam de departamento de comunicação. O escritório grande, todos, sem exceção, tem o seu departamento de comunicação com o mercado, que trabalha, entre outras coisas, o relacionamento que a gente conversou aqui, né? Trabalha a parte interna do escritório, a parte externa. Então tudo isso é trabalhado pelo departamento de comunicação. Então o marketing jurídico para mim, hoje, é prioritário que os escritórios pequenos e médio porte também entendam a necessidade do marketing jurídico. Existe a possibilidade de que daqui a alguns anos seja elaborado outro provimento e que haja algumas mudanças. Porém, o marketing jurídico é uma área ainda nova no Brasil e é quase certo que isso demore um pouco a acontecer. Né? Então existem algumas teorias que falam que ele não vai ser liberado o uso do marketing comum, né? Porque isso favorece os grandes, né, escritórios que já têm uma bagagem, já têm valores que eles conseguem, o budget deles que eles conseguem investir num material mais elitizado, em ações mais elitizadas, que o pequeno e o médio não podem. Se você abrir o leque do marketing, no geral, não apenas marketing jurídico, mas marketing em geral, você dá oportunidade para esse pequeno e esse médio elevarem a sua quantidade de clientes. Então, existe essa teoria, existe esse conhecimento de que existe a politicagem por trás das coisas. Então, não é aberto o marketing geral, justamente para não favorecer o pequeno e o médio, tá? Então, na minha visão, não vai existir essa abertura. Então, quer dizer, o código de ética vai continuar o mesmo, o provimento 94 vai continuar o mesmo por um certo tempo, na minha concepção. Por enquanto não tiver alguém lá dentro da OAB, alguém que possa defender esse pequeno e médio, eu acho que as coisas vão continuar do jeito que estão.
Conclui-se então que o marketing jurídico é perfeitamente admitido pela OAB. Basta que o profissional saiba utilizá-lo de maneira que não fira o Código de Ética. Especificamente no provimento 94/2000, ele informa para nós que é permitida a publicidade para a advocacia. Qual publicidade? A publicidade informativa, não a publicidade de venda, de consumo. Porque eu tenho, junto com aqueles dois parâmetros da moderação e da discrição, uma preocupação de não mercantilizar a advocacia. Eu não posso começar a utilizar de modo mercantilista como produto a advocacia. De acordo com especialistas, o marketing jurídico, aplicado de forma extremamente legal e dentro dos parâmetros pré-estabelecidos pela OAB, só tem a acrescentar à área jurídica. Eu acredito que seja possível a conciliação entre advocacia e publicidade, desde que a publicidade entenda os princípios que orientam a atividade da advocacia. Eu poderia te dizer que eu comecei a advogar, eu nunca me utilizei de nenhum instrumento de marketing ilícito. E eu tenho escritório, meu escritório tem 40 anos, eu estou há 25 anos como sócio dele. E nós estamos sobrevivendo dignamente, temos bons clientes, a cada dia outras pessoas nos procuram, e isso foi feito dentro da legalidade. É possível, mas é necessário que mais do que você tenha você tenha clareza daquilo que é possível fazer, é o conhecimento das ferramentas. Você tem um número ímpar, um número assim, muito grande de agências que pensam na comunicação do ponto de vista das mídias tradicionais. Então ele pensa que se o cara não fizer uma propaganda na TV, se ele não fizer um banner na internet, se ele não fizer um e-mail marketing, se ele não fizer uma mala direta, ele não tem caminhos de comunicação. Isso não é verdade. Existem muitas formas de você dar visibilidade, até com muito mais credibilidade, para uma profissão, uma área tão sensível a essa questão da confiança quanto é a área do direito. Então, existem inúmeras formas de você fazer. A gente falou algumas delas, como assessoria de imprensa, por exemplo, o trabalho de relações públicas. Eu não estou vendendo o serviço do advogado, mas estou vendendo o seu ideal, estou vendendo a forma como ele defende as suas ideias. É importante que uma agência, antes de atender um escritório de advocacia, entenda quais os limites. Porque o próprio código ele não impõe um limite específico, claro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele diz o seguinte: seja discreto na forma de comunicar. Então, para bom entendedor, o pingo é letra. Então ele compreende o quê? Bom, ser discreto significa trabalhar com moderação a minha imagem. Comunicar de forma que eu consiga estabelecer esse vínculo de confiança entre o meu escritório, os meus associados, ou a minha persona como advogado, com o meu cliente. O UNG Ciência de hoje fica por aqui. Esperamos por vocês no próximo programa. Até mais!